Pessoal, olha, foi de embrulhar o estômago assistir as maiores redes de televisão comentando esse caso do Collor, mas é cada bobagem, gente que não sabe nada do assunto. Começou ontem com a Bárbara, mas da Bárbara a gente já espera esse tipo de tratamento, maltratar a informação, como ela faz. Urgente! Moraes manda prender Collor em condenação da Lava Jato. E sim, galera, eu tô surpresa de alguém ter sido condenado na Lava Jato, porque o Gilmar Mendes, esses dias pra trás, estava dizendo que o grupo de trabalho da Lava Jato era um bando de criminosos. E aí, do nada, após quase 7 anos, Alexandre de Moraes aparece dizendo pro Collor que esteja preso. E olha, pessoal, assistindo o programa Estúdio I da Globo News agora à tarde, foi de embrulhar o estômago, assim, o baixo nível de conhecimento em relação ao aspecto jurídico mesmo do caso, do Collor. E parecia, sinceramente, uma mesa de bar de tiozões, assim, que nunca pegaram a questão jurídica e analisaram, tá comentando, assim, do gogó, sem qualquer coisa absurda o que foi falado. Vocês podem ver até pela legenda aqui, Justiça dá sinais trocados sobre a Lava Jato. Que aí a lógica que eles diziam era o seguinte, como é que a Lava Jato foi toda anulada e não sei o quê, e agora aparece o Collor condenado. Ontem na CNN aconteceu algo semelhante, e aí colocaram um advogado que entende do assunto, alguém qualificado, e o cara desmontou essa questão. Foi constrangedor, inclusive, ver a Thaís Herédia, que estava nessa linha do pessoal da Globo News, como ela colocou, o cara desmontou tudo. E eu já faço um resumo aqui para vocês, que a questão é a seguinte: Operação Lava Jato basicamente é um nome de marketing, é um nome comercial. Porque aquilo ali começou realmente com uma operação, lá na 13ª Vara Penal de Curitiba, que chamava de fato Lava Jato. Só que depois, aquilo ali foi tratando de outros assuntos, aquilo ali começou a tratar de Eletrobras, eletronuclear. E aí, nesses outros assuntos, passaram a ter outros juízes, outros promotores tocando a operação em outros locais do Brasil. Então, Lava Jato de Brasília, Lava Jato no Rio. Só que, na verdade, essas outras operações Lava Jato, elas não são Lava Jato. Elas já são outras, elas têm outra numeração, elas têm outros juízes, elas têm outros promotores, elas tratam de outros assuntos. Então, a lógica é muito simples. O que era de Curitiba, 13ª Vara, Moro, Dallagnol, naquele consórcio, aquilo ali foi anulado. Coisas que tramitam, por exemplo, nesse braço de Brasília, né, que já é outra operação, esse braço de Brasília não foi anulado, ele não tinha irregularidade nenhuma. Então, quem tá nesse braço de Brasília tá cumprindo pena normalmente, e é aí que entra o Collor. E essa prisão, ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Thaís, bom, boa noite, prazer falar com você novamente. Eu acho que, na verdade, usando o termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato. Porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de máquina. A Lava Jato não existe juridicamente. Não existe uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa força-tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento. E a partir daí, uma série de operações começam a ser chamadas a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba, onde nós tivemos problemas de um juiz que foi considerado parcial, onde nós tivemos conluios do Ministério Público com o juiz, onde nós tivemos delações premiadas que acabaram sendo questionadas, onde nós tivemos problemas com cadeia de custódia de determinadas provas que fizeram com que essas operações fossem anuladas. Então, são várias investigações diferentes com vários problemas diferentes. Muita gente na Lava Jato continua condenado, já cumpriu muita gente na Lava Jato cumpriu pena, e já inclusive já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes, o Youssef, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso, e tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos, né? Então, não é que, eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves, abusos que colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Achei bastante claro, didático, tão fácil de entender, pessoal,
Eu fico impressionado como é que o pessoal lá da Globo News será que eles não conseguiram um advogado para explicar isso aqui para eles? Enfim, uma vergonha, mas eu sigo aqui mostrando que o Fux abriu uma divergência naquele julgamento da Débora do Batom. E ele disse que ela tem que pegar, a condenação tem que ser apenas 1 ano e 6 meses, contra os 14 anos que tem sido a maioria ali formada por Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E eu confesso que eu fiquei curioso para ver o que o Fux argumentou nesse caso, porque não tem saída, a Débora já está condenada pelo mínimo em todos os 5 crimes. Então ela pegou a pena mínima para cada um daqueles tipos penais. Então o que eu pensei, o que ele fez para abaixar a condenação? Isso era uma dúvida que eu tinha. E aí eu vi, o que ele fez foi uma grande picaretagem. Fux rejeitou a condenação de Débora por todos os crimes contra a democracia, como golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Para ele, Débora deve ser condenada somente pela deterioração de patrimônio público tombado. Então é o seguinte, pessoal, o Fux abraçou a tese dos golpistas. A tese dos golpistas é exatamente o que o Malafaia fala todos os dias. É exatamente isso. É que aquilo ali era uma depredação simples. Aquilo ali tinha que ser tratado como outros casos de depredação. Aí eles até citam, o MST já invadiu o Congresso e depredou, não sei o quê. Eles ignoram completamente a questão do golpe de Estado, ou seja, que era um movimento para fechar os outros poderes. Fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, desconstituir a posse do presidente eleito. Ele ignora tudo isso e trata como se a Débora tivesse feito uma pichação ali de skatista, de qualquer coisa ali na estátua, e que aquilo ali não tivesse nada do contexto, enfim. É um absurdo completo. E aí, só pra gente concluir, pessoal, a gente pode varrer esse pessoal, os soldados rasos, essa ralé que foi lá quebrar tudo e tal, a gente pode varrer isso pra debaixo do tapete, como é a sugestão que muita gente tem dado. Mas tem problema nisso, esse pessoal vai voltar a delinquir. Veja bem uma reportagem ontem no UOL, porque lembrando, tinha 1.400 pessoas, aproximadamente 400 entraram e realmente depredaram os palácios. As outras 1.000 não chegaram a entrar, era gente que estava no acampamento, gente que estava lá pedindo golpe e tal. Para essas 1.000 pessoas, houve o oferecimento daquele acordo, molezinha, aquele acordo de olha, faça um curso aí sobre democracia e tal, e tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Ontem saiu uma matéria no UOL, preso pelo 8 de janeiro, critica curso obrigatório sobre democracia. Uma perda de tempo. Aí tá aqui, preso na Papuda por 57 dias por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, Daniel concordou em fazer o acordo de não persecução penal proposto pela PGR, o que envolve ficar longe das redes sociais e fazer um curso sobre democracia, considerado por ele uma perda de tempo. Olha o que ele diz. Eu vi desde o início que era um curso sobre a esquerda. Aí ele continua, fiz porque se não tivesse feito estaria com a tornozeleira até hoje. É o que eu vejo por aí. Ele assume que lembra pouco como foi o curso, mas assistiu 4 módulos de aula, cada módulo contendo 4 aulas, cada aula somando 80 minutos. As temáticas das aulas e dos módulos foram rapidamente esquecidas assim que a tornozeleira eletrônica foi retirada. Vamos abrir aspas para ele de novo. Como logo no começo eu ouvi eles falando muita coisa que eu não concordava, não prestei muita atenção. Se fosse mesmo sobre a democracia, seria importante para mim. Ia me esforçar para aprender. Mas era sobre tudo o que eu não acredito. É um curso de democracia que de democracia não tem nada, todo puxado para a esquerda. Eles falam muito daquele livro de direito, e aí ele se esqueceu do nome do livro, mas aí ele diz o seguinte, é pouca coisa da Constituição, tudo sobre a esquerda. E por fim, ele fez esse curso no Fórum de Londrina. E aí tinha um servidor da justiça local, esse servidor cedeu o computador de trabalho dele para que esse sujeito fosse lá fazer os módulos, assistir às aulas. E aí ele ainda faz o seguinte comentário sobre isso, tá? Uma pena desocupar uma pessoa que estava trabalhando para botar aquele vídeo lá, nada a ver. Pessoal, isso aqui, nitidamente, a pena, pelo jeito aqui, não cumpriu a função, tá? De reeducar, de fazer a pessoa não voltar a delinquir, esse que é o ponto. Talvez a única parte da pena, é aí que eu quero chegar, a única parte da pena que talvez esse sujeito vai levar em conta para não repetir o ato, seja exatamente os 56 dias de cana, que ele ficou preso. Talvez lá na frente esse sujeito, da última vez eu peguei 56 dias preso, não vou mexer com isso de novo não. E aí não vá para um lixo desses, de evento desses, tá? Golpista. Talvez essa seja a única coisa que tenha ficado de reeducação de um imbecil desses. Então, vejam que a questão da prisão, ela tem sua importância, tá? Essa questão que o Fux quer tirar a prisão de todo mundo, isso é bem complicado. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse
de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.